Antes de comentar os sonhos relacionados a Sublimácio, eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram nesse canal, que clicaram lá no ícone de gostei e que compartilharam os vídeos. Quando eu comecei esse projeto, eu tinha em mente a ideia de uma espécie de um consumo caseiro. Eu achei que esses vídeos iam ficar disponíveis aqui no YouTube para as pessoas que eventualmente fossem participar do treinamento comigo. Mas a repercussão me surpreendeu positivamente. Isso tem sido um ótimo estímulo para mim. Na verdade, não imaginei que tantas pessoas iriam se interessar por esse tema e da maneira como eu tenho abordado. Então, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, que clicou em gostei e que compartilhou os vídeos. Finalizando então o tema da Sublimácio e da alquimia em relação aos sonhos, eu quero comentar dois sonhos, um relacionado com falta de ar, outro relacionado com excesso de ar. O primeiro sonho, o de falta de ar, foi relatado por um cliente, e é um sonho recente. No sonho ele está deitado na sua cama, no seu quarto, um quarto do sonho, que não é o que existe, e esse quarto ficava à beira-mar. É noite, bem tarde da noite, está chovendo muito e está ventando muito, a tal ponto que ele tem medo que a vidraça da janela quebre pela pressão que o vento está fazendo. Ele se sentia seguro no seu quarto, mas tinha medo que o vidro quebrasse. Sem entrar muito em detalhes e tentando ser o mais sintético possível, esse meu cliente é uma pessoa que tem muita dificuldade com abstração. Aqui acho que talvez valha a pena fazer um parêntese, explicar que a Sublimácio, como qualquer operação alquímica, também funciona com base em polaridades. Então, a Sublimácio é a operação que faz com que a consciência abstraia de algum assunto, de algum problema, para ver isso de fora e de uma perspectiva nova e mais ampla, para buscar uma resposta, uma solução, uma nova postura. Então, a Sublimácio, nesse contexto, ela tanto pode ser fonte de consciência para o ego, nesse caso, como também você pode pensar na Sublimácio de uma forma muito ruim, quando acontece uma dissociação, que é uma ruptura. A pessoa dissociada, ela não consegue viver a realidade como ela é. É como se ela estivesse o tempo todo fora da realidade. Pensa uma pessoa que sofre de uma doença mental. Seria um quadro de uma Sublimácio exagerada, bem forte. Então tudo depende da dose e da maturidade do ego, óbvio, para que o processo se dê da melhor maneira possível. No caso, voltando ao caso do meu cliente, então, como ele passou a vida inteira, e ele é um homem na faixa de 60 anos de idade, como ele passou a vida inteira muito ligado no concreto, na realidade, e com dificuldade para abstrair, ele tende a ficar agarrado em alguns temas, em alguns problemas. A gente também pode pensar que uma das ajudas que a Sublimácio nos dá é exatamente em relação a qualquer tipo de compulsão que a gente tenha. A compulsão é uma espécie de repetição. E na abstração você se afasta disso. Então ele é assim, esse meu cliente, ele tende a sofrer sempre com uma coisa e fica repetindo, e repetindo, e repetindo. Conceitos também, ele tem certos conceitos muito rígidos. Então ele passou a vida inteira colocando o elemento ar, e eu não vou comentar chuva, que é o elemento água do sonho, apenas o ar.
ele passou a vida inteira colocando o elemento ar como uma espécie de sombra dele. A sombra é tudo aquilo que a gente não vê, ou não quer ver, ou não consegue ver, ou que rejeita, enfim, aquilo que está afastado de nós. Mas é um preço que nós pagamos por criar uma sombra e deixá-la ficar assim durante tanto tempo. Em algum momento, como nesse sonho, esse conteúdo se volta contra a gente, porque ele precisa ser integrado ou confrontado de alguma forma. Nesse sonho, então, o vento surge de uma maneira ameaçadora. Ele está dentro de casa, óbvio, é uma casa do mundo onírico, que ele mora, na verdade, em um prédio, afastado do mar. E ali, a metáfora é que o quarto dele é uma espécie de zona de conforto. Então, ele também precisa ir para o mundo, sair do quarto e ir para o mundo, como metáfora. É uma pessoa também que tem uma vida solitária e que esse processo de sair também gera um pouco de ansiedade para ele. Não que ele tenha síndrome de pânico, mas ele tem dificuldade com esse processo. Então, o vento se torna forte e está ameaçando quebrar o vidro do quarto dele. Uma leitura bem simples pode ser essa. Se ele não resolver enfrentar isso, em algum momento o vento vai entrar no seu quarto. Óbvio, metaforicamente. Em outras palavras, ele não consegue afastar isso da vida dele. O elemento ar faz parte. Ele precisa aprender a fazer abstração. Para ajudar a entender isso melhor, eu vou contar rapidamente um outro sonho dele, no qual ele estava tentando subir uma pirâmide muito alta, mas tinham muitos obstáculos para isso. Não só pessoas nos degraus, como outros obstáculos. E ele não consegue subir a pirâmide. A analogia eu achei muito simples. No alto da pirâmide, ele pode ver as coisas mais longe. Ele não tem a perspectiva que ele teria ali junto ao chão. Isso é uma abstração. Subir e ver a própria vida de uma outra perspectiva. Ele tem muita dificuldade com relação a isso. Então, mais uma vez, dizendo que no caso dele, a dificuldade de se elevar ou elevar sua perspectiva traz consequências danosas. E uma delas é isso que eu falei, uma compulsão, uma repetição. O sofrimento é repetido, é repetido, é repetido. Há um outro sonho ligado ao excesso de ar, e é um sonho pessoal, que eu tive na década de 80, e foi um sonho muito curto. No sonho eu estou no alto de um poste, e esse poste é muito, muito alto, e no sonho eu me pergunto como é que eu vou descer. Eu conseguia me equilibrar na base do poste, mas não tinha a menor ideia de como eu ia descer. E nessa época, eu vivia extremamente abstraído. O elemento ar era um elemento muito fácil para mim. E o sonho me colocou diante disso, que eu teria que descer e botar os pés no chão, que eu teria que ver a realidade como ela é. E da mesma forma que descer de um poste tão alto, sozinho, sem qualquer tipo de ajuda, iria machucar, de fato foi o que aconteceu comigo na vida. A confrontação com a realidade me machucou muito, eu sofri muito, mas ao mesmo tempo eu amadureci. Eu tinha uma perspectiva muito idealizada, e que meus sonhos me falavam, isso não está certo. Um outro sonho nesse estilo que eu tive, e muito próximo desse que eu contei, eu estava voando, mas no sonho eu não estava conseguindo manter o voo. Então eu estava cada vez mais chegando perto do chão, e no chão haviam muitas, mas milhares de cobras.
E eu ficava extremamente agoniado, porque eu não conseguia voar, eu estava baixando cada vez mais, eu sabia que em algum momento eu teria que pisar em alguma cobra. De novo, a ideia é essa, o contato com a realidade, como ela é, vai me fazer sofrer, seria uma morte psicológica, e que eu teria que passar. Viver isso foi muito difícil. Mas hoje eu falo, ainda bem que meus sonhos me orientaram em relação a isso. Porque na hora da maior dificuldade, do maior sofrimento, eu lembrava dos sonhos e aquilo era um suporte para a minha dor. A dor ficava, portanto, suportável, porque tinha um sentido. Eu estou finalizando aqui essa série em relação à alquimia e sonhos, e a próxima série vai ser sobre os sonhos e a morte. Eu quero explorar um tema que eu falei rapidamente em 2 vídeos anteriores, sobre a questão do significado que os sonhos podem dar para a vida. E eu acho que diante da morte, os sonhos são de uma ajuda extraordinária e nos colocam para pensar. Tem sonhos que vão nos fazer refletir muito sobre o significado da vida. Até lá!